Excelentíssimo senhor Luciano Baroni, assunto repúdio à fala do vereador Valmor da Rocha. Senhor, o sindicato Sindispub, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Carlos Barbosa, signatário do presente, tem a função de defender e manifestar-se pelos interesses dos servidores públicos do município de Carlos Barbosa. Nesta semana, o Sindispub recebeu reclamações, manifestações de inconformismo e o pedido de providências em relação à grave acusação contra os servidores públicos municipais proferida pelo vereador Valmor da Rocha, que em suas explanações pessoais, durante a sessão ordinária que aconteceu na última segunda-feira, dia 27 de setembro, disse o seguinte, entre aspas, quando fala a cidade está mal cuidada, está faltando mão de obra, realmente. Quando 2 funcionários estão trabalhando e 3 estão de atestado, e muitas vezes a gente nem sabe por quê, né, Jurandir? Mas é uma falta de mão de obra. São pessoas que preferem ficar em casa muitas vezes do que comparecer ao trabalho. Isso também é bem difícil quando se tem pessoas... Desculpa. Isso também é bem difícil quando se tem as pessoas são todas concursadas e podem decidir o que querem fazer, né? Então é bem complicado. É que nem eu vi o prefeito se queixando esses dias na rádio e realmente isso acontece muito sim. E o que tu vai fazer? Fecha aspas. Desta fala do vereador Valmor, se observa o teor ofensivo, acusatório e difamatório aos servidores públicos do município de Carlos Barbosa e também à classe médica. Isso porque, pela afirmação do vereador Valmor, se compreende que os servidores públicos, por serem concursados, estariam apresentando atestados médicos simplesmente pelo desejo de permanecer em casa. Ou seja, estariam agindo de forma fraudulenta, forjando doenças, evidentemente com a conivência dos médicos e demais profissionais da saúde que firmam esses atestados de afastamento. Ainda, pelo teor da fala do vereador Valmor, se verifica que atribui aos servidores a falta de mão de obra para a realização de alguns serviços públicos, em clara tentativa de colocar a população de Carlos Barbosa contra os servidores públicos do município. As manifestações que foram proferidas pelo vereador Valmor durante o espaço das explanações pessoais representam ofensa à moral dos servidores públicos de Carlos Barbosa e atingem diretamente a imagem dos mesmos, assim como todo o círculo de pessoas que convivem, cônjuges, filhos, parentes e amigos. Isto porque imagina-se que para a construção de uma condição de saúde inverídica e, por conseguinte, um atestado médico fraudulento, conforme afirma o vereador Valmor, todas as referidas precisariam estar em conluio com o servidor. A verdade é que o servidor público é um ser humano como qualquer outro, e por isso suscetível a doenças que, dependendo da gravidade, implicam no afastamento de suas atividades. Esta situação acontece no setor público e no setor privado também. De qualquer forma, quem atesta e indica a necessidade de afastamento do trabalho não é o servidor, mas um profissional da saúde habilitado e que tem formação e conhecimento técnico para reconhecer o tipo da doença e verificar se é ou não necessário o afastamento do trabalho. Ainda, para conhecimento do vereador Valmor e demais integrantes da Câmara de Vereadores, esclarecemos que consta no regime jurídico, no artigo número 204, que as licenças superiores a 3 dias deverão passar por análise de junta médica designada pelo próprio Poder Executivo. Desta forma, o vereador Valmor estaria questionando também a competência e idoneidade desses profissionais. Assim sendo, observamos que, embora nossa manifestação seja exclusivamente em representação dos servidores públicos municipais, um número enorme de pessoas foi atingido pela fala caluniosa do vereador Valmor da Rocha, que, proferida em ambiente público e com transmissão pelas redes sociais, tem repercussão e consequências imensuráveis. Ademais,
tendo exaltado de forma tão direta e concreta a afirmação de que servidores que se encontram de atestado ficam em casa sem que saibam o porquê, é sua obrigação como vereador eleito denunciar de forma objetiva, citando na Câmara de Vereadores e até através de protocolo junto ao Poder Executivo, quem são os servidores que estariam cometendo a fraude denunciada pelo vereador, qual o período e qual ou quais profissionais médicos estariam chancelando esse comportamento. Isso é primordial para que a administração pública e o próprio Sindispub possam apurar as acusações, através de procedimentos administrativos próprios, e, averiguadas e comprovadas as irregularidades denunciadas, sejam adotadas as medidas e sanções cabíveis. Caso contrário, da forma que o vereador Valmor faz, coloca todos os servidores públicos concursados de Carlos Barbosa sob suspeita, já que, ao não identificar os que estariam praticando as supostas irregularidades, faz com que a sociedade julgue a classe de servidores como um todo. Desta maneira, representando os servidores do município de Carlos Barbosa, o Sindispub manifesta o seu repúdio à fala do vereador Valmor e lamenta que tamanha ofensa tenha partido de um representante da Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa, eleito pelo povo, solicitando que essa manifestação seja lida em sessão ordinária, mesmo ambiente de onde partiu a fala ofensiva e depreciativa direcionada aos servidores públicos municipais de Carlos Barbosa, e que posteriormente ocorra a devida e justa retratação. Sendo o que havia afirmamos o presente. Milena Segalim, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Carlos Barbosa.